Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que nos ouve. Hoje vamos dar início para mais um episódio do nosso podcast Habeas Papo, que é uma ideia, um projeto feito pela nossa universidade, a UNEAL, em que a gente, nós, alunos, entrevistamos professores e personalidades do direito e até fora dele sobre assuntos que interessam a sociedade e o âmbito acadêmico. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou aluno do oitavo período da faculdade. Eu sou a Glenda, também aluna do oitavo período. E para o tema de hoje, a gente decidiu falar, né, sobre direito do trabalho, mais especificamente assuntos voltados à terceirização e uberização, porque são assuntos importantes que muitas vezes não é falado, tanto no âmbito acadêmico quanto fora também da faculdade, e são assuntos que impactam, né, de forma severa, o dia a dia dos trabalhadores desse país. Então, para abordar sobre esse assunto, a gente convidou José Inaldo Valões, que é doutorando em Direito, mestre em Ciências Sociais, é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Alagoas, especialista em Direito, Política e Sociedade, é advogado, professor do curso de Direito da UNEAL e também é pesquisador no Núcleo de Pesquisa, Extensão e Assessoria Jurídica Popular. E para Ok. iniciar, né, eu gostaria de falar com o professor mais sobre a trajetória dele, né, de direito do trabalho, tanto na advocacia quanto também na sala de aula. Ok. Primeiro, eu me sinto muito feliz de estar aqui de volta, né? Estou repetindo, estou sendo chamado mais uma vez, então, para mim é uma honra estar aqui outra vez para fazer essa discussão, né? Como eu disse de outra vez, nem sempre a gente convida os próprios nomes da universidade, né? Às vezes, nossos próprios programas não valorizam as pessoas da casa, né? Aqui eu me sinto duplamente valorizado por estar vindo a segunda vez, né? Para discutir. E é um tema um pouco diferente do que eu trabalhei da outra vez, né? Que foi a questão das comunidades tradicionais, que é relacionado ao direito do trabalho e a questão é, da terceirização da uberização. Minha trajetória, mais ou menos, né, nessa área, se dá a partir da militância política. Eu entro na área do direito do trabalho, mas por a necessidade da minha participação, né, junto a movimentos sociais. Então, a reivindicação dos movimentos sociais, a questão do mundo do trabalho, luta de classes, todas essas questões. Então, eu meio que entrei no direito do trabalho. Não foi propriamente uma afinidade no sentido teórico, inicialmente. Eu acabei tendo depois, né? Até porque é uma característica própria assim, do direito do trabalho. Eu acho ele a essência do direito, né, do direito contemporâneo, porque ele trabalha com o essencial da sociedade atual, da sociedade capitalista, que é gerenciamento da força de trabalho. Isso até eu faço um certo casamento com a questão indígena, que, como eu comentei de outra vez que estive aqui, o embrião do nosso direito é das nossas relações com os indígenas, que o centro dessa relação é o gerenciamento da força de trabalho. Ok? Então, mesmo vindo da análise das sociedades tradicionais, comunidades tradicionais, trabalhando com movimentos sociais, eu acho que para eu chegar no direito do trabalho foi uma trajetória, acho que até natural, né? Basicamente, eu tive que fazer essa discussão. Atuo nas causas trabalhistas desde 2013. Acho, lá assim que terminei a advocacia, uma das primeiras causas que eu trabalhei foi com a área trabalhista, né? Fazendo defesa de movimentos, na verdade, fazendo defesa inicialmente de questões individuais, né? Com basicamente quase todos os advogados trabalhistas trabalham com ações individuais, até porque o direito, né, a própria noção do sujeito de direito traz essa ideia de uma individualização, mas aos poucos eu fui, né, me conectando às questões coletivas, tá? Trabalhando com questão sindical, com organização de trabalhadores e fazendo essa combinação, né, entre a ação individual conectando com uma visão coletiva, com a visão de classe. Então isso me trouxe para essa discussão. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar desde o início, que para entender o tema proposto, né, terceirização e uberização, não, uma ciência só não dá conta, né? Uma área do conhecimento só não dá conta. Então, o direito sozinho não dá conta, a sociologia sozinho não dá conta. É preciso uma, uma abordagem multidisciplinar,
que é assim que eu costumo trabalhar essas questões, de maneira multidisciplinar, caminhando com as ciências sociais, né, as ciências sociais aplicadas, a economia, o direito. Então, só assim a gente consegue ter uma visão maior da totalidade e abordar de uma maneira mais ampla e se aproximando mais de uma verdade científica no mundo do trabalho. Bom, inicialmente é isso, depois fica aí aberto para vocês comentarem. Eu queria saber primeiro como é que você acha que aconteceu essa evolução, porque nos primórdios do direito do trabalho era sempre uma relação muito rígida, né? Entre o patrão, o empregado chegava 8 horas e saía 5 horas da tarde, por exemplo. Como é que você acha que se deu essa evolução para chegar aonde está hoje, em que 80% das relações de trabalho são com aplicativos, com quase pejotização, né? Sei. Como é que se deu esse processo? É interessante, assim. Para isso, a gente precisa compreender as próprias mudanças no modo de produção. Tá? Eu preciso entender a relação trabalhista a partir do capitalismo, surgimento do capitalismo, e perceber que também houve mudanças. Isso a gente chama mais ou menos do que seria os regimes de acumulação no modo de produção capitalista, que consequentemente dão origem a modos de regulação distintos. Então, esse momento histórico da qual você trata, né, da visão do cara, o trabalhador, empregado, distinção, né, baseado numa normativa, um contrato de trabalho, uma relação definida pelo direito. Isso é uma característica do mundo fordista, né? A indústria, está lá a indústria, o local do trabalho, né? E você tem uma jornada definida de trabalho, salário definido, direitos, garantias. Isso é a característica do processo fordista. Acontece que, né, até para chegar aí, houve muitos processos de luta, né, de reivindicação dos trabalhadores, criação de sindicatos, organizações, que puderam, né, construir as normativas, ou seja, o modo de regulação desse período histórico. Só que a luta de classe continua. Os trabalhadores fazem suas lutas e os patrões também. E eles se reorganizam. E houve uma mudança também no regime de acumulação. Passou-se a produzir, e aí, com a globalização, desenvolvimento de meios de transporte, meios de comunicação, o período, né, chamado aí de técnico científico informacional, né, isso aí foi cunhado por um brasileiro, né, chamado Milton Santos, geógrafo premiado internacionalmente, e hoje mais atual do que nunca, mesmo tendo falecido no início dos anos 2000. E esse período histórico permitiu uma acumulação flexível, um outro processo, né? E, inclusive, com a fabricação de produtos, cada pedaço num lugar, né, permitiu que aquela linha de fábrica do período fordista fosse desfeita. Então, você permitiu uma acumulação, uma nova forma de acumulação, e assim o modo de regulação, de certa forma, que acompanha essa flexibilização. Então, surgiu a flexibilização da legislação trabalhista para dar conta disso. E aí é que entra a terceirização. A terceirização é o primeiro momento disso. Tanto é que a flexibilização, né, tem como primeiro momento a terceirização, e ela chega num novo estágio, a uberização. A uberização é um desenvolvimento da precarização do trabalho. Então, ela está se tornando pior do que a terceirização, que já é ruim, né, que já foi ruim para os trabalhadores. Mas o discurso é flexibilização, né, não se usa o termo abertamente, precarização, destruição de direitos ou coisas desse tipo. Se usa essa forma. Né? Independência, mais autonomia. Né? Ser dono do próprio negócio. Sim. Um empreendedorismo forçado, né? Você vai ser dono do seu próprio negócio e você perdeu seu emprego. Tanto é que só tem uberização nesse nível porque você tem um crescimento do desemprego, dos empregos formais de tipo fordista.
Então, essa alteração, né, na questão econômica, social, produz seus reflexos também na normativa do direito do trabalho. E até, né, percebe-se que a terceirização, ela começa primeiro, ó, tudo vai ser um processo de, no sentido sucessivo, né? Progressivo, não progressivo no sentido de melhora, né? Mas de sucessão. Vai sendo Processo. de uma maneira paulativa. Então, o processo começa primeiro com a terceirização meio. Então, só vai terceirizar aqueles serviços que não são essenciais, né, da empresa. Depois, você passa a terceirizar até a atividade fim. Isso aí já foi um nível de precarização tremendo. Tanto que só foi possível ser aprovado, né, na reforma trabalhista de 17, né, de 2017, depois de uma ofensiva que teve entre os seus meios um impeachment, né, da presidente da República, na época, a presidenta Dilma, que sofreu um golpe para ser possível avançar. Então, um governo que assume pós um golpe parlamentar é que foi possível aprovar esse nível de flexibilização. A ponto depois disso, avança, se chega à uberização, né, e outros meios que flexibilizam relações do trabalho, ou seja, precarizam ainda mais. Esse ponto que o senhor falou Hum. Da terceirização da relação meio, tanto é que Certo. era barrado, né, pelo Sim. TST, tinha até Sim. súmula sobre isso, e a gente vê que realmente foi uma iniciativa política para poder difundir essa prática de terceirização em benefício das empresas, né? Foi Sim. praticamente escancarado para a população, só que não É. vejo tantas pessoas falando sobre isso, assim, fora do mundo do direito, claro. Sim, sim. É porque você tem, né, o que o Althusser chama de aparelhos ideológicos de Estado, né? Você tem as escolas defendendo questão de empreendedorismo, seja dono do próprio negócio, né? Haja por você mesmo, coaches, né? Imprensa, né? A propaganda governamental, todos esses meios criam um ambiente que faz com que você acredite que esse é o melhor caminho, que é assim mesmo, né? Que é você fazendo seu próprio horário, mas na verdade, no fazer o seu próprio horário de trabalho, se oculta a questão de que se você não trabalhar segundo os horários lá determinados pelo algoritmo, quem está agora num processo diferente, quem está numa servidão por algoritmo, ou escravidão, como chama o Ricardo Antunes, né? Escravidão algoritmo, é um termo mais ou menos assim que ele usa. Se você não cumpre, você é penalizado, você não recebe. Às vezes é bloqueado da aplicativo É também. bloqueado pelo aplicativo e outras coisas mais, né? Então, assim, foi essas condições políticas que fizeram avançar um controle sobre a força de trabalho. O que é preciso compreender é que todas esses diversos regimes de acumulação, esses modos de regulação, têm como fim, né, administrar a força de trabalho. Como fazer a força de trabalho, né, produzir a riqueza que é acumulada pelos detentores dos meios de produção. A gente tem formas diferentes, né? Tem modos diferentes, tem regimes diferentes, mas o objetivo é o mesmo. É como fazer o controle da força de trabalho. Como colocar a força de trabalho para produzir mercadorias, né? Produzir o valor que vai ser apropriado pelos detentores de meios de produção. É essa forma. Então, muda, se aprofunda, né? Faz com que a gente também precise mudar as formas de organização da classe trabalhadora, mas o sentido é o mesmo, porque tudo isso acontece dentro do mesmo modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Atualmente, a gente tem muitos trabalhadores, né, que estão trabalhando de forma terceirizada e, às vezes, eles nem conseguem identificar que estão submetidos a uma terceirização Sim. e nem os malefícios. Então, eu queria perguntar, né, como a gente poderia definir essa terceirização e os impactos dela. Pronto. Eu fiz alguma anotação aqui pensando em conversar com vocês, né, sobre esse processo.
Que é assim, do ponto de vista normativo, se você for ler a normatização, parece meras formas de contratação de trabalho, né? Vê que o direito do trabalho, ele tem uma das funções do direito do trabalho é justamente essa, é ocultar a exploração. Faz tudo aparecer que é um contrato entre vontades, né? Entre dois detentores de autonomia da vontade, o trabalhador e o empregador. Então aparece sempre dessa forma, os dois lá assumindo esse contrato. Tanto é que o eixo central, como foi comentado, né, o eixo central é essa relação contratual entre diretamente empregador e empregado. Eventualmente, a ideia que era, eventualmente, né, para facilitar a empresa que ela cumpra a sua função, se ela se dedique mais à sua função essencial, né, sua função final, que houvesse a terceirização. Ou seja, eu posso contratar uma outra empresa que é especialista nessa área para ela atuar de maneira complementar. Tipo banco especialista em tratado, mercado de capitais, então ele se preocupa com isso e ele não tem, né, capacidade para treinar segurança, limpeza. Então eu pego empresas especializadas nessa linha. Só que agora, né, essa máscara caiu de vez porque eu posso terceirizar tudo, né? Percebe-se que o objetivo é somente, né, extrair mais valor em cima da classe trabalhadora. Aí não importa a forma. Então, o objetivo central disso. Então, o que acontece? Qual o problema aí da terceirização nesse sentido? O que é que isso causa no trabalhador? Há uma confusão em quem é o seu chefe, sobre a quem ele está sob ordens. Porque ele é contratado por uma empresa. Isso acontece muito no serviço público, né? Uma grande preocupação atual está acontecendo no serviço público de maneira muito profunda, né? Você é aberto uma empresa somente para prover a contratação para o serviço público. Aquela pessoa que é o eventual dono da empresa, ninguém nem sabe quem é, os trabalhadores não sabem quem é, não sabem a quem reivindicar seus direitos, não sabem quem se organizar. Então há um problema de ter um sindicato, que o trabalhador sozinho, isso é um reconhecimento até normativo, o trabalhador sozinho não tem força, né, para fazer uma negociação no mesmo patamar com seus patrões. Por isso que o direito do trabalho busca proteger isso e colocar a figura do trabalhador como hipossuficiente. Acontece que numa terceirização desse tipo, indiscriminada como está sendo feita, o trabalhador não sabe a quem se portar. Quem é o seu empregador? Né? Ele recebe as ordens de um, mas esse que ele está recebendo a ordem não é o empregador. Então, quem ele vai lutar? Com quem ele vai se organizar? Ele trabalha num local de uma empresa, mas essa empresa que ele está trabalhando não é a empresa na qual ele está vinculado, né? O contrato de trabalho dele. E assim, para além disso, os próprios números demonstram que o salário dos terceirizados é menor, é mais baixo, chega a ser 30% mais baixo, né? Que o nível de sindicalização é menor, até o índice de saúde, né, do trabalhador terceirizado é pior. Então, ou seja, todas as informações que se encontram, né, as pesquisas são feitas sobre o trabalhador terceirizado, dizem, ó, o trabalhador terceirizado está em condições de trabalho, está em condições salariais, está em condições de organização inferior aos trabalhadores não terceirizados, né? Trabalhador tradicional. Então, observa que a terceirização foi feita justamente para isso, para ter um maior controle. Então, o trabalhador não consegue reivindicar porque ele não consegue se organizar. Quem é o sindicato, quem é... Aí tem um exemplo nas universidades também, Universidade de Trabalho Terceirizado. Na hora que vai haver um processo de greve, de luta, como é que ficam os terceirizados? Eles atuam, eles acabam não fazendo greve em relação a isso. E não sabem direito nem a quem reivindicar. Eu falo das universidades, mas o setor público está cheio disso, e as empresas também, as empresas privadas que aderem à terceirização também estão na mesma condição. Que o setor público devia dar uma proteção maior para esses trabalhadores, só que acaba que, às vezes, é até mais difícil de responsabilizar o próprio setor público do que as empresas, né? Sim, sim.
A terceirização produziu esse processo, assim, uma desorganização na classe trabalhadora. Por isso que avança. Ó, se a gente for perceber cada ponto desse, né, cada momento em que se avançou a precarização da classe trabalhadora, né, naturalmente foi uma derrota para a classe trabalhadora. Então, quando surge a terceirização, foi uma derrota. Quando a terceirização é ampliada, também. E agora, quando surge a uberização, você traz mais problemas ainda, até mesmo pelo não reconhecimento do vínculo empregatício. Inclusive, eu dei uma olhada algumas decisões do TST esses dias e realmente eles não estão reconhecendo nenhum vínculo com quem faz Uber. Sim, eles são associados, né? Que é o capitalismo de plataforma, chega a esse ponto, né, de haver até uma confusão, né? Na verdade, a uberização ela acaba transformando o trabalhador, nesse sentido, em um sócio da sua exploração. Ele fornece até mesmo produtos para isso, o carro, né, o seu transporte, seu local da residência que ele transforma em local de trabalho. Ele entra, né, com participação nos custos e o seu lucro diminui. Nesse caso, não tem lucro, ele só tem uma parcela ainda menor do produto do seu trabalho. Então, a uberização é algo para se observar também. Eu até apresento aqui algumas definições sobre isso, como, por exemplo, a questão da uberização como um modelo, né, digitalizado da exploração do trabalho, que a principal característica vai ser essa: a ausência do reconhecimento da relação empregatícia. Vai transformá-lo ainda mais numa figura precarizada, que aí forma até um termo apresentado, né, por Ricardo Antunes também, sobre o precariado, né? Uma classe trabalhadora extremamente precarizada. Mas veja, esse processo de uberização, né, ele só vai ser possível porque você tem décadas de ataque à classe trabalhadora. Transformou essa classe trabalhadora, aumentou enormemente o desemprego. E veja, quem está, é até contraditório, porque quem está na Uber não está contando para o governo como desempregado. Mas ele não é empregado. Então, por que ele não é tratado como desempregado? Então, ele está lá numa ocupação. Isso já exclui e você consegue colocar índices de desempregos baixos no Brasil, em outras partes do mundo também, porque você pega esses trabalhadores e você coloca na condição de, para o índice, eles estão empregados. Para receber direitos, eles não são empregados. Então, eles estão no pior aí dos mundos, somando esses dois elementos. Eles estão, na verdade, sob o controle de um algoritmo, né, um domínio do algoritmo, então a sociedade da informação. Caramba, eu lembro também aí do Milton Santos, quando ele falava isso, eu li isso aí acredito que seja uns 20 anos ou mais, né, 2003, se eu não estiver enganado, e que ele fala que quem dominasse essa informação dominaria o jogo capitalista. Né? Você dominar a informação, e veja, na época não tinha Big Techs, né? Não tinha essa discussão sobre Big Techs, sobre essas grandes empresas de tecnologia no nível que nós temos, redes sociais ou coisa desse tipo. Não tinha Meta, né? Não tinha essas empresas, e ele já observava isso. Ele já dizia, olha, do jeito que está indo, essa nova etapa, né, esse capitalismo informacional, quem dominar, vai ser os grandes números capitalistas. Tanto é que nas grandes empresas, não são empresas produtivas. Quando você pensa em grandes empresas do mundo, Google, né, a Uber mesmo, a Meta, se você pegar, nenhuma empresa dessa fabrica alguma coisa, a Amazon, elas são simplesmente empresas da informação, são as Big Techs. E aí você tem essa submissão aqui do trabalhador a esse regime. Existe um algoritmozinho lá determinado, quem é detentor daquilo exerce um controle
econômico e um controle sobre a vida das pessoas de uma maneira nunca vista antes na história da humanidade. É interessante que a Uber chegou aqui, pelo menos do Brasil, com uma proposta de dar autonomia e liberdade para aqueles que estavam cansados de dar CLT e pudessem controlar seu horário, na teoria, e controlar também quanto eles iam receber, o que eles poderiam fazer da vida. Aí é que entra o que você falou, o algoritmo moldando a relação de trabalho. Sim. Que agora o algoritmo praticamente obriga ele a trabalhar a certo horário, obriga ele a aceitar corridas que são mais baratas, que ele vai receber menos, que a gente vai pagar mais e que a Uber vai ganhar mais. Você acha que é possível que esse modo de o algoritmo controlar todas as relações de trabalho se expanda para além de aplicativos de locomoção, né? Uber, entregas de aplicativos? Você acha que pode ir para outras relações de trabalho também? Não, a questão da uberização vai para todas as relações, inclusive para nós do direito, né? Que eu estava comentando, né, sobre essa questão. Você já tem aplicativos. A gente chama de uberização, não é só a questão da Uber, né? É essa forma de capitalismo de plataforma. Né? Tem outros termos, né? Tem autor que chama de economia gigs, né? Economia de bico, né? Que não é propriamente o seu emprego mesmo, assim. Mas isso está se estendendo para todas as áreas, inclusive para o direito. Já tem aplicativo, né? Eu comentei com vocês antes de iniciar aqui. Você tem aplicativos que o advogado se cadastra e está lá. É um aplicativo definindo as audiências, o horário que ele deve comparecer. Ele tem que marcar no aplicativo que estava lá presente. Tem empresa que determina que ele chegue 40 minutos antes. Ele tem que ficar lá na audiência. Se a audiência atrasar, azar o dele, vai ficar lá. Uma audiência pode ser curta, pode ser longa. Ele vai receber pela audiência. E até mesmo sem fazer, né, isso até o que eu posso apresentar também desumaniza, né? O que caracteriza o ser humano é um ser um animal capaz de fazer escolhas, né? Capaz de raciocinar, de pensar, né? De ter a praxis, né? De fazer e pensar, mas o processo de alienação retira esse pensar, né? O cara vai lá só fazer aquela audiência, já chega o material pronto para ele vai lá, apresenta. Às vezes não sabe nem o caso. Não sabe o caso, não se envolve, não se desenvolve, né, nisso, porque se ele não produz materialmente aquilo que ele está fazendo, não pode tomar decisões sobre aquilo, isso não retorna para ele como uma aprendizagem. Então ele simplesmente faz um trabalho mecânico nisso, né? Que ele só está fazendo, ó, como é um trabalho que foi mecanizado, ele pode ser substituído por máquinas. Se é um trabalho mecanizado que retira do ser humano a decisão, exatamente. Aí ele só está recebendo isso nesse momento porque pagar para ele está sendo mais barato do que uma máquina. No momento que a máquina puder fazer isso, o trabalho dele está desfeito, né? Ele vai perder isso. Então a tendência é que isso se aprofunde. Então todas as áreas são afetadas por processos de uberização. Então por isso se torna urgente um senso de organização e controle sobre esses aplicativos. Aí entra o papel do Estado, né? Porque, veja, esses aplicativos poderiam ser estatais, poderiam serem públicos e não necessariamente retornarem para um lucro privado. Que isso fosse público, que pudesse criar um mecanismo em que isso houvesse um retorno, uma socialização do que é produzido para os trabalhadores, de maneira mais igual. Porque, veja, essa questão dos aplicativos de advogados que eu estou comentando aí, eles fazem um leilão às avessas, viu? Deixa eu comentar aí. Eles lançam no aplicativo os valores da audiência. Quem cobrar menos leva. Entendeu? Se você aceitar menos, então não há propriamente um mecanismo de pagar os trabalhadores se organizando. Como o trabalhador está completamente desorganizado nesse momento, quem está organizado são eles. Então, o que é que eles fazem? Mandam isso. Então, quem aceitar fazer por menos, leva. Então, por isso que eu falei 150 e 70. Eles mandam informação lá. Ó, essa audiência é 50.
Né? Por quanto você faz? Aí você reduz. Pronto. Aí você leva. Então, isso vai precarizando também a advocacia. Né? Falo especificamente da advocacia porque eu sou advogado também, né? Mas isso vai chegar em outras áreas. Tá? Chega em outra professor, né? Mas a gente chegar à condição no professor. Como você tem um programa, veja, você imaginar isso até no serviço público e tal, está se retirando a autonomia do professor. Então, o professor tem que seguir um programa determinado nacionalmente. Você tem até uma seleção nacional, o Enem, e tal, onde tem todo um conjunto para ser seguido, passo a passo, cada aula você age assim. Bom, um professor falta, por algum motivo, adoece alguma coisa, você chama outro professor para lá, e ele vai dar continuidade, porque já está certinho lá o programa. Então, ele vai ser fácil, como eu teria a autonomia do professor, eu substituir um professor, está mais fácil agora. E simplesmente, ó, você vai dar aula sobre isso. Você não vai escolher sua aula. Ah, o que é que o professor deu na aula passada? Já está registrado ali. Então, você vai continuar disso. Então, pode acontecer até rodízio do professor. Ah, vai dar aula hoje. Quem aceitar pagar menos, né, receber menos, vai. Né? Então, por isso, uma precarização geral da sociedade permite isso. Que uma sociedade na qual tudo é mercantilizado, os trabalhadores não têm acesso, né, não produzem suas próprias mercadorias, eles só têm os meios para produzir, que são as suas forças de trabalho, eles não têm os meios de produção. Então eles ficam à mercê, né, de toda essa dinâmica desfavorável. Então aí vai ser, ó, já é o transporte, já são as entregas. Então urge que se faça alguma coisa em relação a isso, que o poderio das big techs, né, dos os controladores de algoritmo, cada vez só se aprofunda, né? Aprofunda. E teve aí alguma mudança na dinâmica, né, com as chamadas inteligências artificiais, que aí apareceu a chinesa, que deu uma balançada, mas o processo é esse aí, não tem controle sobre os algoritmos e estamos sujeitos a eles. Então, está num processo, né, da escravidão algorítmica. E aí precisa agir. E aí o papel do Estado, por isso essas ideias aí do pessoal, né, de Estado mínimo, a ideia de não intervenção estatal, né, anarcocapitalismo, sei lá, umas ideias que surgem para aí, estão totalmente na contramão do que a gente precisa. A gente precisa de um controle maior popular sobre o Estado, um Estado mais forte, com capacidade de agir para garantir essa uma que haja que se reequilibre, na verdade, as relações entre a força de trabalho e os detentores de meio de produção. A gente está em um longo processo, né, de precarização. E eu queria saber se você acredita que para os próximos anos a tendência é que haja um aprofundamento dessas precarizações ou ainda tem como o trabalhador reverter essa situação? Bom, reverter tem, porque eu acredito na força da classe trabalhadora, né? Ela se organizando, ela consiga. Mas também, se não fizer, né, as tendências são negativas. Para ter ideia, assim, esse ano vai ser muito decisivo para a classe trabalhadora, né, para a organização da classe trabalhadora. O que é que eu diria aqui? Esse ano tem um julgamento, né, no STF que vai decidir sobre a questão do vínculo de emprego no capitalismo de plataforma, né, nas plataformas digitais, Uber e tal. Vai ser esse ano que vão decidir isso. A classe trabalhadora deve se organizar. Até porque internacionalmente estão conseguindo reverter isso. A Uber não está em todo lugar, não. Assim. O melhor lugar da Uber no mundo é o Brasil, né? Aqui é que ela tem. Né? Aqui ela deve ter o quê? 1,5 milhão de motoristas. Né? As plataformas devem ter mais ou menos aí 500 mil por aí de entregadores, ou algo parecido com isso. A terceirização aí nem se fala. A terceirização tem mais de 20 milhões, né, de trabalhadores ligados a esse processo. E a tendência é que a terceirização passe para a uberização, né? Precariza ainda mais a terceirização, o pessoal passa para um processo de uberização. A gente já tem 40% da nossa força de trabalho já é informal, então estão num mundo ainda mais confuso ainda, que não estão formalizados, vivem de bico, economia de bico. Então, até quando se fala que o Brasil tem um índice de desemprego pequeno, mas
ok. Mas é porque você conta essas ocupações e você também não conta que são empregos ruins, né? A maior parte da força de trabalho brasileira não recebe, né, nem R$ 2.000, né? Veja, o salário mínimo é muito baixo, ainda mais para se considerar o que diz a Constituição, que o que diz a Constituição, se for observar todos aqueles elementos, e o estudo do Diese diz isso, o salário, para corresponder ao que está na Constituição, ele é acima, nesse momento, né, o Diese fez o cálculo, ele está acima de R$ 7.000. Então, todo mundo que recebe, imagina, todas as famílias que recebam menos do que R$ 7.000, elas estão recebendo, né, tem uma renda inferior, né, ao que é determinado pela Constituição. Né? Um estado de coisa... Hã? Para família minimamente digna. É esse o valor. Salário mínimo constitucional, não é o que está na lei, é o que está na Constituição. Né? Então, você tem uma lei que declara um salário mínimo que é inferior ao que diz a Constituição. Então, todos que recebem menos do que isso estão em condição de subcidadania no Brasil. Então, todas as famílias que têm uma renda inferior a isso estão nessa condição. Aí você tem uma generalização do Brasil nessa situação, e esse é o melhor ambiente para as plataformas. Porque para se sujeitar às práticas da plataforma, você está na condição de precariedade. Trabalhar não aceita. 14 horas por dia. Trabalhar 14 horas por dia, não tem condição. Ainda. Aí entra até o outro debate, né? O debate aqui da redução da jornada de trabalho também vai ser pautada. Então, veja, no momento você tem uma discussão sobre a regulamentação e a discussão sobre o reconhecimento do veículo de emprego, que vai ocorrer no STF, esse debate. A tendência como está, é que seja negado. Ninguém vai ter essa expectativa, porque o STF já vem decidindo o contrário há algum tempo. A Justiça do Trabalho chega a conceder essas relações, chega no STF e eles cancelam. Mas, enfim, vai ter uma repercussão geral, né, sobre esse tema, e isso vai ser definido esse ano, provavelmente. E o debate é o debate sobre a redução da jornada de trabalho. Os próprios trabalhadores de aplicativos já estão cientes dessa decisão. Eles já estão comentando, inclusive, entre eles. Sim. Só que aí que o meu problema vem a dificuldade. Como é que essa vai ocorrer a junção dos trabalhadores, a organização deles, sendo que, não sei se é a primeira vez, mas pelo menos para mim onde os trabalhadores não querem, a maioria deles não querem que seja declarado esse vínculo, porque eles não querem perder a liberdade deles, só que eles também reconhecem que estão sendo explorados, porque não tem controle de quase nada. Sim. Como é que você acha que eles conseguiriam se organizar nesse sentido? Eu acho até interessante o desafio, assim, porque realmente, você perguntar, eles não querem. Mas, assim, por que eles não querem? Tanto é que é estranho quando você faz a pesquisa sem falar o nome, né, CLT ou coisa desse tipo, e você pergunta, você quer 13º? Quero. Você quer férias remunerada? Quero. Aí vai conversando, olha, você quer, né? Quer tudo, menos o nome. Você quer. Você, na verdade, aí como foi feita a pesquisa, foi feita, 70% da classe trabalhadora quer direitos trabalhistas. Agora, ela não quer o emprego como está. A relação de trabalho como está. Por isso que é importante essa questão da conquista da redução da jornada de trabalho. Se você consegue a jornada de trabalho, você já caminha para transformar o mundo do trabalho mais atrativo e aquela trabalhadora passar a exigir esses direitos que ela já tinha, que ela foi perdendo, e que a uberização tira mais ainda. Então, quero liberdade, mas é uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. Porque se você não for, você é punido pelo algoritmo. Não fui. Bom, você não vai receber. Né? Não vai receber as informações, não vai receber as corridas, não vai receber, né, as entregas. Então você acaba tendo que ir. Né? E assim, tem vários casos, né? Casos relatados como
motorista que sofre acidente e passa a ser negativado no aplicativo porque caiu, né? Porque sofreu um acidente, um foi cancelado porque ele morreu e não fez a entrega. Ele fez a entrega depois de falecido, né? Não sei que dessa, mas o algoritmo fez isso, né? Passou a negativar aquelas estrelinhas negativas ou coisas desse tipo. No caso se você reconstrói, né, os direitos trabalhistas, a tendência é que se queira. E a gente precisa reorganizar os trabalhadores para fazer essa luta pelos direitos trabalhistas, para voltar a ter a classe trabalhadora crescendo em direitos. Porque depois desse processo de uberização, diminui a renda do trabalhador. A gente vive uma sociedade cada vez mais construída para mandar sua riqueza para fora. Tem a lógica da exportação, né? Um país agroexportador. Foi construído no século XVI para ser essa condição, no país agroexportador. Abriu-se janelas históricas para o Brasil ser diferente, mas logo depois as escolhas da elite dominante, né? Não sei nem se o termo elite é adequado, porque elite é uma coisa boa, né? Na verdade, a classe dominante, por assim dizer, que submete todo um país a essa condição, né, de primário exportador, né, de um país em independência, né? E o Brasil com todas as condições. Quando a gente imagina que a gente tem coisas que o mundo quer, né, que os países brigam entre guerras por isso, por esses espaços, e a gente não usufrui disso. Na verdade, a gente permite que outros usufruam da nossa riqueza. Assim, é inimaginável, né? É imaginar, assim, não faz nenhum sentido o Brasil estar na condição que está, tendo os recursos que tem, né? E tanto é que o Brasil se esforça para não se desenvolver. O Brasil tem que se esforçar, né? Você vê as medidas atuais, né? A ideia de para controlar a inflação, o Brasil vai tomar medidas para desacelerar o crescimento. Mas não pode crescer, porque se cresce, cai um pouquinho de dinheiro na classe trabalhadora, a classe trabalhadora vai comprar mais, com isso há uma inflação e a gente quer combater a inflação. Para isso, toma medidas para prejudicar, aumento de juros, né? Uma série de questões. Veja que a relação trabalhista não pode ser analisada só para a questão normativa. Precisa entender a economia, precisa entender a história do Brasil, precisa entender a questão dos aspectos da nossa formação, né? Antropologia, sociologia. Então, como eu falei no início, é uma análise muito disciplinar. Ela passa por esses aspectos. A ideia, por exemplo, e veja que a classe dominante, de certa forma, os serviçais da classe dominante dentro da academia, né, eles constroem teorias para fortalecer, né? A ideia, por exemplo, de reforçar uma ideia empreendedora no Brasil, que não é de hoje, na verdade, o Brasil tem perspectivas disso desde o seu processo de colonização. A ideia do pessoal vir ao Brasil com ideias aventureiras de enriquecer, de achar ouro, de escravização e depois ir embora e ficar rico a partir de um aventureísmo, né? De uma coragem individual. Isso vem da formação da sociedade brasileira. Como também está presente outros elementos da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é única, ela é uma diversidade. Do outro lado, você tem a trajetória indígena, a trajetória quilombola, que produziu conhecimentos que trazem a ideia de um coletivo, de uma vida comunitária, de uma ideia próxima da natureza. O Brasil não é só a contribuição aí dos exploradores europeus. Ele também tem outras coisas. A gente tem que trabalhar o que a gente vai evidenciar no Brasil, o que a gente vai desenvolver melhor. Então, essas ideias do empreendedorismo, elas vão reforçar esses aspectos do colonizador dentro do Brasil. A ideia de empreendedorismo, cada um por si, né? Não pense nos outros, não pense na natureza, né? Faça o seu, enriqueça cada um. Essas ideias são ideias colonizadoras.
Só que a gente tem exemplos internos aqui, né, nas comunidades tradicionais. Elas trabalham noções de coletividade, de convivência, de valores mais positivos, que a gente deveria evidenciar mais. Então, tem também alguns aspectos para nos apegar. Isso também é Brasil. A solidariedade das comunidades tradicionais são aspectos feitos no Brasil, construídos aqui. Então, não precisa nem trazer muita coisa de fora ou trazer exemplos de fora. A gente tem exemplos aqui, que a gente pode construir, pode organizar, né? pode passar a ressaltar mais a ponto de construir alternativas. Então, alternativas existem, né? A gente só precisa articulá-las, né? Reforçá-las. Então, as possibilidades nossas aí são enormes. Então, enquanto gente, né, evidencia a questão de liberdade, né, de faça por si mesmo, os empreendedores de si mesmo, né? Tem outros termos que eu até apresentei, né, em outros momentos, como a ideia de você ser um parceiro na sua exploração, né, que basicamente o empreendedorismo atual se caracteriza dessa forma, se caracteriza por isso, a ponto do pessoal não querer, eu não quero ser empregado, eu prefiro ser por mim mesmo, recebendo menos do que seria como empregado, né, vivendo com recursos abaixo até de salário mínimo, né, das suas condições, porque veja, fala que a renda dos trabalhadores da uberização está entre 3 mil a 5 mil. Cara, mas eles têm os custos deles também, né? Custo de manutenção, né, combustível, gasolina, todos isso. Então, olha, melhor que salário mínimo. Cara, mas você tem despesa que não tem. Eu lembro de caminhoneiro também tinha essas coisas, né? Fala até porque meu pai era caminhoneiro, né? Isso. Mas a renda de um caminhoneiro, assim, né, que ele recebe, né, basicamente, o volume de recursos é enorme. Ou seja, um caminhão hoje deve estar na faixa de 500 mil, R$ 1 milhão, tal. Eles pagam prestações de 15, 16 mil, 30 mil por mês. Que aí eles tiram isso eles têm que tirar isso em frete. Então eles trabalham com recursos. Aí o que acontece? Tem 30 mil para pagar e recebe 35 mil. Então, no balanço é 5 mil. Né? Tá ainda na faixa, né? Quem sabe, da isenção de imposto de renda. É o trabalhador. Né? Nesse sentido... e se quebra uma peça ou tem algum problema lá do S, pronto, foi embora esse recurso, paga para trabalhar, né? Para sobreviver. Então percebe que essa ideia de empreendedorismo, até os trabalhadores de si mesmo, né, é estranho, porque no final o que deve ser observado é a parte, né, do controle sobre a produção. Veja, você vive do seu trabalho. Se você deve pensar da seguinte forma: se você deixa de trabalhar, né, em quanto tempo você vai morar na rua? Né? A diferença entre a classe trabalhadora, tem aquele que vai no outro dia, tem aquele que vai passar umas semanas, tem aquele que pode passar até 1 ano, 2, mas vai acabar indo, né, porque vive somente do seu trabalho. Por isso tem essa expressão interessante do Ricardo Antunes também, que ele chama de a classe que vive do trabalho, né? Para quem é trabalhador no Brasil. Então, Uber, o trabalhador CLT, né, até uma chamada classe média, médico, uma classe média que vive aí assalariada, né, também. A diferença é só de tempo. Mas como essa classe ela vive do trabalho, a um momento ela vai... Se ela perder o emprego, ela não tem como sobreviver. Então, ela vive do trabalho. A diferença é só desse período. Então, ele tem que trabalhar a ideia, que, do ponto de vista da consciência da classe, é muito diferente. Como pensa um caminhoneiro, como pensa um pessoal dos serviços diversos, né? Como pensa um médico, um advogado, mas estão muito próximos. E a uberização, de certa forma, está unificando todo mundo, viu? Porque, como eu falei, a advocacia já está aí na uberização. Os novos advogados têm uma tendência muito forte de ou serem empregados de outros advogados ou serem uberizados nos aplicativos.
Não é que eu queira deixar o povo aí sem esperança no Mas já direito deixando. ou jogando. Mas aí tem, ó, veja, tem umas lições. Cara, tem um cara, né, um líder dos entregadores, né, chamado Paulo Galo, né, que é muito interessante se observar como ele surgiu, né? Então tem um movimento de resistência. Fizeram o break dos APs, né? Fizeram o break dos APs, pararam os aplicativos e conseguiram direitos. Uma bobagem. Assim. E veja, o pessoal não tem sindicato, não tem onde se organizar, não tem uma sede num lugar para procurar, não tem trabalhadores fazendo trabalho de base. Porque na fábrica era simples. O sindicato ia de fábrica em fábrica fazendo mobilização. Ia na porta da fábrica conversar com os trabalhadores, que lá ele encontrava os trabalhadores. Na mobilização, vai encontrar os trabalhadores onde? Não onde é que eles estão. Estão circulando aí na rua. Mas com toda essa dificuldade, eles conseguiram fazer o break dos APs, né? Eles acabam Uma sendo grande. muito organizados. Acabaram se organizando via redes sociais. Se organizaram, se unificaram nesse processo. Então, isso coloca até um desafio para a gente. A forma de fazer sindicalização, durante o período fordista, que a gente começou falando sobre isso, né, era uma. Era uma. A forma agora é outra. Tem que se adaptar. Os trabalhadores têm outros objetivos. Não dá para você entregar panfleto na porta de fábrica. Não tem, o pessoal não está mais lá. Os trabalhadores não estão mais nesses locais. Pode ser local de moradia? Pode ser, porque em algum momento eles vão para algum local. Né? Então, trabalho de moradia, trabalho comunitário. E as experiências, como eu falei, as experiências das comunidades tradicionais. Pega a experiência do pessoal, como é que eles fazem? Como é que fazem para unir? Qual é a perspectiva que ele tem? Como é que eles vivenciam o que seria a distribuição dos recursos produzidos? Tem várias formas. Agora, precisa fazer, né? Precisa fazer, mas não acho que seja algo impossível, porque existem coisas existentes na atualidade que podem ser usadas. Então, já existe alguns mecanismos estabelecidos. Só a gente se esforçar para transformar isso numa coisa prática que ajuda a organização. Então, veja, só essas duas coisas. A gente pode mobilizar a classe trabalhadora, via rede social, via vários mecanismos, para atuar, né? Tanto na discussão sobre o vínculo empregatício, como a jornada de trabalho. Acho que a jornada de trabalho, imagine que essa discussão sobre a jornada de trabalho, sobre a redução de jornada de trabalho, saiu de um vídeo que um trabalhador fez um desabafo na rede, que agora virou vereador no Rio de Janeiro, né? Ele só fez um desabafo. Eu não aguento essa escala 6x1. Não consigo, e desabafou. Quando soltou na rede, o pessoal foi, olha, né? Estão falando isso acontece comigo também e tal. Criou um movimento, o movimento VAT, né? Vida Além do Trabalho, que agregou muita gente, até pessoas que são, né, talvez, do espectro de influência da direita, disse, não, mas nesse caso sou trabalhador. Nesse caso eu concordo, né? Não dá para viver numa escala como a atual de trabalho que a gente tem. Então, reduzir a jornada de trabalho para 36 horas. Tá massa, tá ótimo para começar, né? Para começar já. E essa luta eu acho que a maior tendência na atualidade de mobilizar a classe trabalhadora é essa, a jornada de trabalho. Porque é muito difícil, porque como tem uma questão material muito forte, é muito difícil alguém discordar, né? Apresentar uma discordância mesmo com dados, com informação material para isso. Até porque tem muito exemplo fora do Brasil que já dá certo com menos horas. Sim. E a redução, e veja que fica muito claro quem está do lado de quem, né? Quem precisa trabalhar muito isso, porque a ideologia faz com que misturem a materialidade. Você tem gente defendendo o trabalhador, mas materialmente agindo contra a classe trabalhadora. E como você fica no campo da ideologia, analisando somente as ideias, e muitas vezes a pauta moral, que não tem nada a ver, né, com a discussão no mundo do trabalho, especificamente para mudar materialmente o mundo do trabalho, ocorre que
esses discursos livres que rolam na internet por aí, defesa da classe trabalhadora, coisa desse tipo, eles não têm materialidade. Quando você joga para materialidade, está aqui uma materialidade: jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho. E aí? É contra ou a favor? Eu sou contra. Então você não pode dizer que você é contra, que você é a favor do trabalhador. Tá claro, não tem. Que é o que o Florestan Fernandes falava, que a gente precisa de palavras de ordem, precisa de palavras que a classe dominante não pode usá-las também. Algo só nosso. Ou seja, algo que a gente coloca de uma forma que a classe dominante, a classe burguesa, a classe capitalista, pode usar o termo aí que quiser, né? Cada um usa os termos distintos, ela não pode se apropriar, ela não pode usar essa pauta, não pode usar esse nome, não pode usar esse termo sem se prejudicar, sem ela se desfazer. Então, essa pauta da redução da jornada de trabalho, ela não pode ser apropriada para a classe dominante, ela não vai poder. Porque se ela fizer isso, ela está agindo contra ela. Então, nesse lado, difere. Então, a gente encontrou aí uma pauta desse tipo, que às vezes você encontra até uma pauta, vou usar aqui a pauta feminista. Tem o pessoal liberal que adota a pauta feminista. Então, o movimento negro, você tem o pessoal que adota, ó, tudo bem, né? Torna isso de maneira liberal. Mas se você, por exemplo, traz, né, aqui nesse campo a jornada de trabalho, redução, aí não tem jeito. Como também, né, na pauta negra também, se for imaginar, se o pessoal discute a comunidade tradicional, movimento quilombola, aí não fica, já difere, não dá para se apropriar. Não dá para se apropriar. A discussão do feminismo. O feminismo, o pessoal se apropria se o pessoal vem com essa história, mas poder das mulheres, se o negócio for abstrato. Mas quando o pessoal trabalha mesmo e discute a questão do trabalho reprodutivo, aí já é diferente. Aí você separa quem é realmente do lado da classe trabalhadora e quem só está com um discursozinho abstrato, né, sem querendo engajamento, muitas só vezes. querendo engajamento e só disfarçando. E conseguindo, né, engajamento. Mas aí tem os encaminhamentos nós temos, né? É isso. Sim, e já aproveitando que é um projeto de extensão da UNEAL, eu gostaria de perguntar qual seria o papel da UNEAL, principalmente a gente, como estudante de curso de Direito, para poder contribuir nessa luta dos trabalhadores, né, trazendo mais informações, né, para eles sobre esses malefícios da terceirização, uberização, para não fazer com que as informações, até de forma estratégica, né, dos dominantes, cheguem de forma equivocada. Tanto que já tem uma defesa, né, da reforma trabalhista, tem a defesa também dessa questão da uberização. Qual é o nosso papel e o que a gente poderia fazer para contribuir? Pronto. Eu acho interessante porque a universidade ela tem uma das funções dela é a extensão, né? Ela produz, né, o conhecimento, ela tem o ensino, tem a pesquisa, mas eu acho essencial a extensão. A própria definição de extensão tem que trabalhar melhor, né? Que muitas vezes a gente acha que é dar um curso para o pessoal, né? Até umas expressões, eu acho até que as pessoas falam isso de maneira positiva, né? Ó, vamos lá, né? Levar o conhecimento, devolver à sociedade o que ela nos deu. Tudo isso, do ponto de vista progressista, é importante. Mas eu coloco de outra forma, sabe? Eu uso a expressão do Paulo Freire para isso, né? Que é a questão de extensão e comunicação, sabe? Ela tem a via de mão dupla. Então, a gente vai lá aprender. Então, a gente tem que se aproximar da classe trabalhadora, das comunidades, né, das atividades, para aprender e fazer com que eles aprendam também. Todo mundo aprender junto. O conhecimento vira mão dupla nisso. A gente tem que ter esse diálogo para a gente estar mais adaptado à necessidade da classe trabalhadora. A gente servir como uma caixa de ressonância para as reivindicações, que não é propriamente dar voz, nem ampliar a voz, porque voz eles têm, né? Sabem falar muito e tem muito para falar. A gente não fala por eles. A gente pode ser uma caixa de ressonância para ampliar, para fazer a voz deles ir mais longe, né? E no caminho certo. E no caminho certo, né? Até eles consigam fazer esse direcionamento. Então, a universidade ela tem que voltar a sua estrutura para isso, né? Ampliar, porque você vê. Eu falo que essas organizações, a forma de organização da classe trabalhadora para esses movimentos, né? Não tem
não tem um sindicato com uma sede, né, que vá procurar, tal. Não tem essa estrutura material. A universidade pode dar. Seja aberta, né? Faça eventos que chamem esse pessoal, que esse pessoal, ó, se você faz eventos e eles aparecem, dialogam entre eles, sai alguma coisa ali. Sai, né? A gente nem sabe, né, o que é que vai sair, que é uma espécie até de materialismo do aleatório, né? Tem um texto de Lao Tse também, né, sobre isso, que é o materialismo do encontro, né? Você coloca essas pessoas para se encontrarem, né? No momento que elas se encontram, sai alguma coisa ali, sai a vivência delas, tem que se conhecer. Tem as comunidades que não se conhecem. Ó, os pescadores do Perucaba, com o movimento quilombola, eles não se conhecem. Mas bota eles para conversar para ver se não sai alguma coisa ali. Com o MST, ó, aquele pessoal ali se encontra. Quando eles começam a conversar, o diálogo, sai uma solução, se identificam com alguma coisa e unificam esses vários setores da classe trabalhadora. A universidade trabalha com isso. Ela pode fazer isso, providenciando isso. Fazer um projeto os projetos de extensão ser de diálogo. Ir lá, o pessoal fazer vivência, entender como a classe trabalhadora está pensando, contribuir, né, com eles, receber as contribuições e surge. Eu acredito na questão de quando você junta a classe trabalhadora, né, junta essa diversidade da classe trabalhadora, sai. O que vai sair eu não sei, né? Eu não sei o que é que vai sair. Mas se você junta esse encontro dessas diversidades, eles vão encontrar, dialogando, eles vão encontrar o seu caminho. E o papel da universidade é providenciar esses encontros. Né? Providenciar esse encontro, dar uma ajudazinha no aleatório, né, da vida. Que, ó, só exemplificando assim, várias coisas que acontecem, várias organizações ocorreram com encontros aleatórios. Né? Tem o caso da organização dos pescadores. Aconteceu porque o pessoal, né, da universidade não estava indo para lá, estava indo para outro local e se perdeu. E entrou na comunidade. Entrou naquela comunidade, conversou com o pessoal, surgiu umas ideias, foi criado um movimento em torno disso. Várias situações ocorrem. Então, vamos dar uma ajuda, né, para o aleatório, né, e providenciar os encontros. Depois disso, certeza que é uma tendência, porque, veja, a realidade, né, a materialidade força o pessoal a se organizar. E isso acontece. O que a gente precisa fazer é ajudar nessa sistematização, ajudar no processo de organização, porque as reivindicações, o que chamaria-se de revoltas, né, uma rebeldia, ela vai surgir, porque não é possível que o trabalhador seja tão explorado assim e fique sorrindo o tempo todo. Em algum momento, em alguma situação, ele vai se revoltar. Essa questão que eu falei agora há pouco no movimento VAT, não surgiu assim? Surgiu porque o cara simplesmente resolveu ligar a câmera. Não aguentou mais. E eu não aguento. E falou numa sinceridade que isso viralizou nas redes sociais. O pessoal disse, olha, concorda, a gente tem que fazer alguma coisa. O que é que a gente vai fazer? Né? Aí chegou um momento de propor. Né? E o projeto está lá, né? Agora, sem a organização da classe trabalhadora, ele não vai sair. Mas aí a gente tem até uma luta material. Todos unidos pela redução da jornada de trabalho. Mas é isso, eu acabei falando muito aqui. Eu aproveito para agradecer, né, ao professor Hinaldo por ter aceitado o convite, já pela segunda vez aqui no podcast. E creio que é isso. Espero que possa ter um grande alcance, né, porque é um tema muito importante e a gente precisa de organização. Isso. É isso, muito obrigado. Tá, por nada, eu agradeço. E fico à disposição, né? Pode chamar outra vez. Tem outros temas também que a gente pode trabalhar. E eu espero também que a gente consiga materializar essas ideias nossas de ajudar a universidade a cumprir o seu papel, a sua função social de ajudar a classe trabalhadora.